Agora chegou o momento da gente fazer a linkagem do conjunto que é o estabilizador e o profundor. Quer dizer, eu servo no estabilizador para movimentar o profundor. Então a gente tem a tampa que se remove através dos 4 parafusos e aqui vai estar o servo para gerar o movimento. No manual do fabricante, a orientação é que os servos sejam instalados dessa forma, em que o braço de alavanca seja para cá e gere o movimento nessa linha. Mas a gente vai tentar uma opção em particular de que o servo seja instalado de outra forma nessa posição e o braço de alavanca, quer dizer, vamos estudar, né? Se existe a possibilidade de a gente fazer esse braço de alavanca e a movimentação por link interno, uma vez que a dobradiça está num lado oposto, de um lado só, e eu tenho um braço no movimento, e esse braço eu posso gerar o torque para fazer esse profundor se deslocar. Então vamos ver como é que ficaria para a gente fixar esse servo. Possivelmente tem que fazer uma modificação, porque o servo aqui ele vai ficar mais alto, e por ficar mais alto eu tenho que colocar 2 bases de madeira dura aqui, para afastar um pouco o servo mais para dentro. Vamos dar uma olhada como é que ficaria isso, se existe essa possibilidade. Eu servo lá no alojamento dele, coloquei um arame alinhado com o braço do servo para ver onde que ele vai passar ali, e fiz uma marcação, né, tanto no profundor como no borde de fuga do estabilizador. Então ali eu vou ter que abrir um rasgo para passar esse arame de comando, e aqui no profundor eu vou abrir um rasgo para colocar o horn no profundor. A gente faz um rasgo com muito cuidado, com uma broquinha manualmente, assim, a gente faz um rasgo onde a gente vai colar um horn cortado. De preferência faz 2 rasguinhos para aumentar a ancoragem dele aqui com a cola. Antes da gente colar, a gente instala para ver como é que ficou. E lembrando que sempre que possível colocar o mais distante possível da onde ficam as dobradiças, né? Aqui no caso a dobradiça é uma própria fibra, né? Mas a maior distância que você conseguir colocar o ponto onde você vai acionar do centro de raio de rotação, você tem um maior braço. Quanto maior o braço, maior é o torque, né? Fica mais leve para o servo acionar por aqui. Agora, com muito cuidado, a gente aplica a cola na fenda aqui, né? Para depois a gente colocar o horn. Depois de aplicar a cola e colocar o horn, a gente pode limpar o excesso com o próprio palito e depois um cotonete fazer um acabamentozinho para ficar mais bonitinho. Acabar de colar aqui então. Eu já coloquei a cola no rasgo. Agora eu vou colocar o horn ali e posicionar ele no lugar certo. Então, com o cotonete aqui a gente faz uma limpeza do excesso e a gente dá um acabamentozinho, né? Então o horn ficou numa posição muito boa, está o mais distante possível do centro de rotação. Esperar essa cola secar para a gente fazer, né, os primeiros ensaios com movimento pelo servo. O horn já está devidamente fixado no profundor. A gente fez uma pré-montagem aqui do servo para verificar a funcionalidade, deu tudo certo. Tá, agora seguir para a fixação definitiva do servo. A distância entre o horn e o centro de rotação ficou a máxima possível, ficou muito bom. Então vamos dar sequência aqui. Montagem de aeromodelo
não existe o certo e o errado, é explorar as oportunidades com criatividade. Normalmente esse servo, de acordo com o fabricante, deveria estar do lado oposto, com o braço saindo por aqui. Mas por minha opção eu estou invertendo, vou fixar de forma ao contrário. Eu fixei uns batentes de madeiras no servo primeiro, e agora eu vou prosseguir com a colagem dessas madeiras já instalado no servo na posição. Aqui não precisa de muita cola não. Antes de colocar o servo, eu coloquei algumas gotas na parte de baixo, no lateral, onde vou encaixar essa base de madeira aqui, e posicionei o servo. Agora esperar secar. Colinha epóxi comum. O servo fica bem confinado aqui, além de tudo, quando fecha essa tampa aqui, esse parafuso atravessa e fixa também essa parte de madeira. Então o servo fica bem acondicionado e bem fixado aí nessa posição. Então agora a verificação final. Nós temos movimento suficiente, livre, nenhuma interferência. O horn ficou numa posição muito boa, não tem folga, nenhuma interferência também com a tampa. Então agora é prosseguir com a montagem no outro estabilizador profundor. Existem outras montagens que são assim, um exemplo é o Cessna 182 Skyline da Top Flight, escala de 1/5, o kit, acho que o RF é assim também, mas o flap dele é um sistema assim de servo embutido, e você tem a alavanca do flap, ela é instalada dentro do flap, mas ela não tem nenhum reforço dentro, é simplesmente a alavanca colada em cima do chapeamento superior e inferior e no bordo de ataque do flap. É idêntico a essa aplicação, só que lá não é dobradiça de fibra, lá é uma dobradiça daquelas de pinagem fora de centro, mas a montagem é embutida como essa aqui, e o horn é da mesma forma também. Aqui a gente fez uma montagem de uma forma diferente do que é mencionado no manual do fabricante. O manual do fabricante, ele diz para o servo ser na posição oposta, onde aqui a gente abriria um rasgo e o braço de alavanca do servo se projetaria para fora, onde faria a ligação com um horn ou alavanca vertical aqui no profundor. Quando o horn ou alavanca for vertical, existe a necessidade de ter um reforço aqui dentro, porque esse movimento de alavanca do horn cria uma pressão em cima dessa região, uma depressão que pode ser positiva ou negativa, dependendo do movimento que está sendo gerado. No nosso caso aqui, a gente colocou uma alavanca na linha do bordo de ataque do profundor. Então esse esforço aqui, essa pressão que existe aqui gerada pelo movimento, ela é decomposta em toda essa linha da extensão até a ponta onde está a articulação. Então o que acontece? Por mais que você tenha um esforço pontual aqui, essa carga está sendo distribuída. Então não existe necessidade de você ter um reforço aqui dentro para esse tipo de aplicação, né? Esse horn estando bem ajustado, colado nessa posição, não existe risco nenhum dessa região se deformar ou quebrar na hora de gerar esse movimento. É como se esse horn estivesse empurrando ou puxando o bordo de ataque do profundor para gerar o movimento, né? Jamais esse horn aqui vai romper esse bordo de ataque aqui ao gerar esse movimento aqui, né? Então é bem segura essa montagem, desde que ela seja bem instalada, não tenha folga e o hornzinho seja bem colado. Então aqui a gente encerrou mais uma montagem, né? Sistema do estabilizador horizontal e profundor. Falta fazer o outro lado, né? Lembrando que essa instalação não está direcionada no manual do fabricante, é uma opção particular.
mas também ressaltando que montagem de aeromodelo não existe o certo ou errado, o melhor ou pior. Montagem de aeromodelo é explorar as boas ideias usando a criatividade. Obrigado pela atenção, um abraço a todos.